Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje estamos num cenário diferente, ainda dirigindo aqui, mas preciso já fazer esse vídeo, porque senão depois eu não vou conseguir fazer. Hoje eu quero trazer uma reflexão sobre o capítulo 1 de Tiago, versículo 14 e 15, que diz: os maus desejos é que são motivos de tentação para cada um, seduzindo e desviando do caminho certo. O que eu quero trazer de reflexão em cima desses dois versículos hoje? Eu confesso que eu tenho dificuldades em algumas áreas da minha vida ainda em controlar os meus desejos, e outras eu já controlo de maneira exemplar. Vamos usar esse termo. Mas eu vou contar as áreas que eu ainda não controlo, que é a parte financeira. Eu ainda tenho dificuldade. Às vezes eu compro coisas que não são necessárias para aquele momento, em situações que eu não deveria comprar. E isso gera o quê? Por que eu estou trazendo essa reflexão que não é necessário? Porque eu estou cedendo aos meus desejos, não a fazer o que tem que ser feito. E quem é? Aí a gente entra no âmbito que eu já tratei. Que eu já falei com vocês em vídeos, que é a área de você ser escravo dos seus desejos. Aquele que é escravo dos seus desejos, os seus desejos acabam te escravizando. Só que quando eu trouxe essa reflexão foi até num outro sentido, quando a pessoa fala assim: eu sou livre, eu faço as coisas que eu desejo. Pelo contrário, se você é livre, você faz o que tem que ser feito, não as coisas que você deseja. Porque se você faz tudo que você deseja, você é escravo dos seus desejos. Então, nessa área financeira, eu ainda me pego em algumas situações que eu me escravizo pelos meus desejos. E por que eu estou trazendo isso? Porque eu quero, o que eu faço, eu pego o versículo bíblico e trago um âmbito, uma reflexão, aonde que eu posso empregá-lo no meu dia a dia para que eu evolua como ser humano. Se eu acredito que a Bíblia é um manual do fabricante, igual eu sempre falo, então o manual é para ser usado para mim não incorrer naqueles erros novamente. Então vamos lá. Então eu citei a área financeira e existe outras áreas só que não vai dar tempo de eu falar de todos. Eu quero só citar uma área que como eu citei, que eu ainda pecar é errar o alvo, e a área que eu me considero ter excelência nela. A outra área, que é a que eu tenho excelência, é na área física. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, ontem foi um caso assim que pra mim é exemplar. Eu fui para um sítio ajudar um amigo meu lá. A gente sempre pega lá pra limpar o sítio, fazer as coisas. E foi eu e mais dois amigos, e a gente se diverte, né? Trabalha, mas resenha lá, brinca, bate papo e tudo, se diverte lá. E eu faço jejum todo dia. Eu faço jejum de 12 horas, que chamam de jejum intermitente. E aí eu te pergunto, você acha que eu não tenho desejo de comer nessa janela de alimentação? Eu tenho desejo. Só que como eu estipulei, eu não vou comer e pronto, acabou. Então eu não sou escravo dos meus desejos nessa área. E ali a gente trabalhando e tudo, e eu estipulei que eu vou correr 5 km todo santo dia, durante um ano no mínimo. E eu estava em jejum, eu não tinha corrido cedo, que eu costumo correr cedo. E eu cheguei de lá, eu falei, poxa, não faz sentido eu chegar em casa, almoçar, que já estava na hora de eu quebrar o meu jejum, eu almoçar e correr, porque depois eu ia viajar e não ia ter como eu correr. Eu falei, não, então eu vou correr antes. Aí todo mundo assim, meus amigos, pô, mas você vai correr? Eu falei, velho, eu tenho que correr, porque é decisão. Mas, por exemplo, você acha que eu não tenho desejo de chegar em casa? Eu tinha que dormir um pouquinho, que eu ia fazer uma viagem, que eu ia dirigir. Tanto que eu tô chegando em casa agora, meio-dia. Eu tô dirigindo desde ontem. Eu não ia ter como correr. Eu falei, então, meu desejo era chegar em casa e dormir um pouco. E aí eu ia quebrar minha palavra. Então, meu desejo era ir dormir.
Não, primeiro, almoçar e dormir. Eu faço o que tem que ser feito. Eu fui lá, corri, cheguei, tomei um banho, parei de suar um pouco, refresquei, fui almoçar para depois eu dormir. E quando eu fui trabalhar, é óbvio que assim, igual a minha mãe mesmo me ligou, pô, pra que você vai fazer isso, aqui lá, fica em casa, é uma coisa muito longa e tudo. Aí eu fui, não, tá bom, mãe, não questionei, porque assim, não adianta, eu tenho que fazer, porque é minha profissão, eu vou trabalhar, uma coisa natural. Então assim, o meu desejo, obviamente, era ficar em casa, vendo uma televisão. Quer dizer, eu não vejo televisão, eu falei como exemplo, eu não vejo televisão, já deve ter uns 2 anos. Ficar em casa estudando no YouTube, alguma coisa, mas não, eu faço o que tem que ser feito. Então, a gente ser livre, onde que eu quero chegar com essa analogia? É a gente literalmente ser livre, a gente fazer as coisas que tem que ser feito, não viver em prol dos nossos desejos, porque o nosso desejo sempre vai tender para a ociosidade, para a zona de conforto, e a zona de conforto não nos gera crescimento. Então, para mim é muito claro que tem várias áreas da minha vida que eu preciso parar de viver em função dos meus desejos e fazer as coisas que realmente tem que ser feitas. Por exemplo, igual na minha área física, e eu colho muito. E por que, Wallace? Da sua opinião, é necessário a gente fazer, não seguir os seus desejos? Tudo, eu sou uma pessoa que assim, eu não sei qual o nome se dá a isso, mas tudo que alguém me indica fazer, alguém fala, tem que fazer isso, eu pergunto, por quê? Mas por que eu tenho que fazer isso? Qual o benefício que eu tenho que ter disso? Pra mim, eu funciono dessa forma. Eu tenho que entender o benefício daquilo. Senão, eu não vejo sentido. Eu desanimo, eu desmotivo. Eu sempre tenho que ter o alvo, entender. Pra que eu faço isso? O jejum é pra quê? É pra emagrecer e tudo. No caso que eu faço, o intermitente não é pra emagrecer. É pra regular o organismo todo. Vou fazer uma explicação rápida. Existem 3 tipos de célula: a saudável, a doente e a zumbi. Quando você está nessa janela de não alimentação, você regula o organismo todo. A célula saudável se alimenta da célula zumbi e a doente, você rejuvenesce. Então eu faço isso porque eu quero estar mais saudável, com a aparência mais jovial e etc. Então existe um benefício por trás disso. E qual o benefício da gente não ceder aos nossos desejos? Lembra que eu já falei sobre a entropia psíquica? Nosso cérebro sempre tende para o negativo. Se a gente fazer só o que a gente quer, só os nossos desejos, a gente vai entrar na entropia psíquica e só fazer coisas que nos fazem mal. Por exemplo, o açúcar é algo que é super prazeroso, algo que a maioria das pessoas tem um desejo, se pudesse, comer açúcar toda hora, o dia inteiro. Aonde que açúcar vai te levar? Numa diabetes, numa obesidade. Então, qual o intuito da gente não ceder aos desejos? É o que o próprio versículo falou aqui. A gente vai incorrer em pecado e esse pecado vai nos levar à ruína. Então, é tratar o mal pela raiz. A raiz é o quê? É você só viver em função dos seus desejos. Então, tudo tem que ter algo por trás daquilo para você entender o porquê que você está fazendo. Então, finalizando o versículo, Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Os maus desejos é o que são motivos de tentações para cada um, seduzindo-os e desviando do caminho certo. Então ele falou os maus desejos. É claro que tem desejos bons. Eu tenho um desejo de ser próspero, eu tenho um desejo de evoluir financeiramente. Então, é claro que aquele está isentando os bons desejos. Ele está falando dos maus desejos. Mesmo os bons desejos, eu não posso viver 100% em função de um só. Existe um contexto, existem 12 áreas na nossa vida. A gente tem que viver num equilíbrio ali, porque eu tenho um desejo de ser próspero financeiramente, eu vou viver só de desejo financeiro. Aí tem desejos de outras áreas que eu não vou suprir, então não faz sentido. Mas finalizando, era essa a reflexão que eu queria deixar do dia de hoje, em cima desse capítulo de Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Que a gente não viva só em função de desejos, principalmente de desejos negativos. Porque os desejos são a base de uma
numa vida pecaminosa, que é o pecado, que é o errar o alvo. Você não vai evoluir, porque você vai viver em zona de conforto, em prazeres momentâneos. E a vida com Deus, com princípios, são prazeres a longo prazo. Você vai plantar hoje, cultivar, regar para colher lá na frente. Não ficar... É agora, eu quero pegar e colher o fruto agora. Você pode ter certeza que as coisas que você tem o bônus de imediato, o ônus é a longo prazo. E aquilo que você tem o ônus imediato, o bônus é a longo prazo. Eu até falei sobre isso. Então eu queria desejar um excepcional dia a todos, um excepcional domingo. E lembre-se, hoje o dia vai ser incrível. Até amanhã.